Eu já fiz uma videoaula falando sobre função do segundo grau. Eu vou deixar o link dessa aula aqui na descrição do vídeo, tá bom? Esse vídeo nós vamos aplicar em atividades, tá? Vamos ver exemplos, principalmente sobre o esboço do gráfico e raízes. Só isso por enquanto para o vídeo ficar mais curtinho, tá bom? Vamos começar por essa questão que pede para marcar verdadeiro ou falso nas afirmativas em relação ao gráfico. Aqui vai falar sobre a função do segundo grau, coeficiente A, ponto de máximo, de mínimo, raízes. Vamos analisar uma por uma as afirmativas. Essa questão pede para marcar verdadeiro ou falso. Uma questão bem simples. A letra A afirma: o gráfico representa uma função do segundo grau. E aí, gente? É uma parábola, né? Se é uma parábola, representa uma função do segundo grau. Então, a letra A, verdadeiro. Bem fácil. A letra B afirma: a função f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c tem um coeficiente a menor do que zero. O coeficiente a indica se a parábola é voltada para cima ou para baixo. Se essa parábola é voltada para cima, então o coeficiente a é positivo, é maior do que zero. Então essa alternativa é falsa, porque está dizendo que ele é menor do que zero. Parábola voltada para cima, a maior do que zero. Letra C. A parábola tem ponto de mínimo que é 0 e menos 1. Primeiro, vamos ver se tem ponto de mínimo. Se ela é voltada para cima, ela tem esse ponto aqui que é o mais baixo. Esse é o ponto de mínimo. Eu não posso dizer que isso aqui é o ponto máximo, é mais alto. Por quê? Porque ela continua. Vocês sabem que ela é infinita. Se eu continuar atribuindo valores para x aqui, eu vou continuar encontrando valores de y aqui, ela vai continuar crescendo. Então, ela tem ponto de mínimo quando ela é voltada para cima. E esse ponto de mínimo, quais as coordenadas dele? O x é 0 e o y é menos 1. Esse é chamado também de vértice da parábola. O vértice da parábola tem x 0, y menos 1. E esse vértice é o ponto de mínimo. Então, letra C, verdadeira. A letra D. As raízes da função são menos 1 e 1. As raízes é onde a parábola corta o eixo x, o eixo horizontal. Então, aqui está o eixo x, a parábola passando aqui no menos 1, passando aqui no 1. Então, menos 1 e 1 são sim as raízes dessa função. Verdadeiro. Letra E. A parábola tem ponto de mínimo que é menos 1 e 1. Está dizendo que o ponto de mínimo é menos 1 e 1. Está errado, né? A gente já viu que é 0 e menos 1. Então, essa daqui, falsa. Simples assim. O gráfico representa uma função do segundo grau. De acordo com o gráfico, responda. Essa função tem raízes reais? A gente observa que a parábola essa aqui, ó, de vermelho, ela não corta o eixo x. Se a parábola não passa pelo eixo x, é porque não tem raízes. Então, a resposta aqui é não. Podemos afirmar que essa função tem o valor de delta maior, menor ou igual a zero. Se não tem raízes, é porque o delta é negativo, então delta é menor do que zero. Essa parábola tem ponto de máximo ou de mínimo? Bom, parábola voltada para baixo, então esse aqui, o vértice aqui, ó, é o ponto de máximo. Observe o esboço do gráfico e determine as raízes x1 e x2. No esboço do gráfico está mostrando que a parábola aqui, ó, a parábola corta o eixo x aqui no 0 e corta o eixo x aqui no 6. Então, as raízes são 0 e 6. Letra B. As coordenadas do vértice da parábola. O vértice é aqui, ó, é o ponto mais alto, é também o ponto máximo da parábola.
Aqui no vértice, o x é 3 e o y é 9. Então, as coordenadas são 3 e 9. Essa parábola tem ponto de máximo ou de mínimo? Eu já tinha falado agorinha, né? Tem ponto de máximo. Faça o esboço do gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 4x mais 3. Para fazer o esboço do gráfico, a primeira coisa que nós vamos precisar é das raízes. Para encontrar as raízes, você vai pôr a função igual a zero e resolver Bhaskara, né? Tirar delta. Bom, vou começar com delta aqui. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O valor de B é menos 4, o valor de A é 1 e o valor de C é 3. Então, substituindo, menos 4, que é o valor de B ao quadrado, menos 4 da fórmula, vezes A, 1, vezes C, 3. Menos 4 ao quadrado, 16 positivo. Menos 4 vezes 1, 4, vezes 3, 12. 16 menos 12, 4. Segunda parte da fórmula. X é igual menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Substituindo, x é igual menos aqui da fórmula, o valor de b é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 4, sobre 2 vezes a. O valor do a é 1, então 2 vezes 1. X é igual. Menos e menos dá mais, então 4 fica positivo. Mais ou menos, raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 1, 2 também. Então, x1, a primeira raiz. Vou resolver com sinal de mais. 4 mais 2, 6. 6 dividido por 2, 3. x2. 4 menos 2, 2. Dividido por 2, 1. Então, as raízes são 1 e 3. Vamos encontrar o vértice também. O x do vértice, a fórmula é menos b sobre 2a. Então, o x do vértice é igual a menos, o b é menos 4, sobre 2 vezes a, que é 1. Menos com menos dá mais, fica 4 positivo. 2 vezes 1, 2. 4 dividido por 2, 2. Esse é o x do vértice. Agora, para encontrar o y do vértice, eu vou usar a fórmula também. O y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Então, o y do vértice é igual a menos o delta é 4 sobre 4 vezes a, que é 1. Menos 4 sobre 4 dá menos 1. Então, as coordenadas do vértice são 2 e menos 1. Vamos ao esboço do gráfico agora. Bom, já sabemos que as raízes são 1 e 3. Então, aqui no eixo x, eu vou marcar os pontos 1 e 3 das raízes. Tá aí, as raízes 1 e 3. Agora, o vértice. As coordenadas do vértice é 2 e menos 1, que a gente acabou de encontrar. Então, vamos colocar lá, ó, x, 2, y, menos 1. Então, aqui é o vértice. Vamos traçar a parábola, então, o esboço, né, da parábola, que é esse daí.